Esses seres muitas vezes apresentam-se, inclusive, com a própria forma humana, de maneira totalmente surpreendente. E quando eu tirei o último espinho que eu olhei para frente, a nave já estava pousada à minha frente, uns 2 metros da minha frente. Nós não cremos na veracidade do filme. Todas as testemunhas que foram, testemunhas visuais do caso Rosa, descrevem seres magricelas, seres pequenos e magrinhos. Imagine dar corda numa filmadora e trocar as lentes para captar um bom ângulo, usando luvas. Tudo isso durante uma autópsia de extraterrestres. A verdade está lá fora. Quinta-feira, 16 de dezembro de 1954. Curitiba foi palco de shows aéreos de 2 objetos metálicos que não emitiam som. Segundo o jornal Estado do Paraná daquela época, só não viu quem não quis, pois os 2 objetos ficaram estáticos sobre a cidade por toda a tarde daquele dia. Várias pessoas os avistaram. As origens do fenômeno UFO certamente são as mais variadas. Nós estamos tendo contatos, talvez, com centenas de civilizações distintas, que chegam até aqui, com certeza, com objetivos diferenciados. Existem contatos que parecem indicar a presença de seres extremamente interessados na evolução da própria espécie humana. Esses seres, muitas vezes, apresentam-se, inclusive, com a própria forma humana, de maneira totalmente surpreendente, né? Existem contatos com seres diferenciados da forma humana, onde as tripulações contatadas parecem não demonstrar muito respeito pela própria espécie humana. Eles nos encaram, aparentemente, como simples cobaias. Seriam civilizações que estão chegando aqui com o objetivo de estudarem a própria biologia do planeta Terra. Nestes casos, melhor dizendo, a espécie humana é tratada como mais uma forma da vida terrestre a ser estudada e analisada por tais civilizações. E, evidentemente, existem civilizações que chegam aqui, aparentemente de passagem, sem um objetivo maior de pesquisa ou sem um envolvimento maior com a nossa própria espécie, né? Agora, nós devemos ressaltar que uma boa parcela do fenômeno UFO, pelo menos, está ligada a seres extremamente interessados na evolução da espécie humana, não só, aparentemente, a nível de genética, mas também a nível espiritual, possivelmente. Viagens fantásticas são uma constante na ufologia. O manauense Antônio Alves Ferreira nos descreve sua incrível jornada a um outro planeta. Eu olhei para frente, a nave já estava pousada à minha frente, uns 2 metros da minha frente. E eu fiquei completamente paralisado, não pude mais mexer, nada. Tentava tirar a mão daqui, da muleta, não conseguia tirar a mão, estava duro. Tentava olhar para trás, porque sabia que minha mãe e meus irmãos estavam lá atrás, mas não conseguia, o pescoço estava duro. Abriu uma porta do nada, né? Porque no ponto que a porta abriu não tinha nenhum pontinho que desse a entender que ele seria uma porta. Tipo porta de elevador, uma para um lado, outra para o outro. E eu olhei lá dentro da nave, cheio de botões e luzes coloridas. E uma luz muito branca acendeu e clareou o meu corpo todo. E depois ela apagou e não acendeu mais. Foi quando apareceu uma pessoa na porta. Um ser de 1,20 m de altura, no máximo, orelhas compridas, cabeça bem grande, de pele morena, olhos bem grandes, rasgados, muito preto, a boca pequena, nariz chato, usava um macacão verde colado no corpo, lembra muito que material de balão, sabe, de plástico colado, verde o macacão, usava capacete azul, as luvas azul, um cinto dourado com uma fivela aqui uma espécie de lanterna vermelha, as botas marrom, e usava um X na frente, tanto na frente como atrás, como se fosse um suspensol, tanto na frente como atrás. E desceu, me segurou aqui, no braço esquerdo, depois desceu um outro, me segurou aqui, desceu uma rampa, 100 degraus, uma coisa lisa, e me levaram para dentro e me colocaram sentado num piso, que também era de metal, o piso muito liso. Depois que eu vi que não tinha mais jeito, eu criei coragem e perguntei por que estava sentado, para onde eles iam me levando.
Eles olharam um para o outro, fizeram um gesto de sorrir e não falaram nada. Então a porta abriu, eu olhei lá fora, deu um grito imenso de pavor com o que eu vi lá fora, uma multidão imensa. Era como se você olhasse assim num gramado, num campo de futebol, todos vestindo o mesmo macacão verde, tudo idêntico. E uma multidão imensa, todos com uma espécie de bandeirinha na mão e gritando, agitando as bandeirinhas e gritando. Eram bem mais grunhidos do que gritos. E uma cidade completamente diferente, com edifícios altíssimos, todos de vidros transparentes, bolas, quadrados, edifícios que lembram uma garrafa, umas bolas coladas uma na outra. Então, várias formas, muito esquisitas, com rampas que passavam de um prédio para o outro, tudo muito alto. E os dois desceram comigo, aquela multidão toda ia abrindo um beco para os dois passarem comigo. E eles continuavam gritando, e me levaram para uma espécie de cúpula, que seria a metade de uma bola, e lá dentro tinha um outro ser sentado em um banco, uma espécie de sofá, inclusive muito grande para o tamanho dele, e as pernas dele ficavam ainda penduradas, balançando. E do meu lado tinha uma caixa esquisita, cheia de buracos. De vez em quando entrava 5, 3, 4 seres e não saía mais. E aquilo me chamou a atenção porque a caixa era pequena e entrava muitos seres lá dentro e não saía mais. Depois eu fiquei sabendo o que era. Então o ser que estava sentado colocou o braço direito para trás do encosto do sofá que ele estava sentado. E movimentava só esse braço esquerdo. E eu percebi que ele estava perguntando alguma coisa, mas não estava entendendo. Um linguajar, um idioma completamente diferente, todo enrolado. Então eu fazia assim com a cabeça, fazia assim sem saber se estava respondendo certo ou errado. Só percebia que estava perguntando. E estava ventando bastante, um vento muito forte, fazia muito frio. Eu, como estava sem camisa, só de calça, descalço, estava me incomodando muito. Eu comecei a entender 1, 2, 3 palavras do que ele estava falando. Não sei como explicar. Eu passei a entender assim na hora. E ele começou a perguntar se aqui na Terra existiam chefes espirituais, qual o tipo de combustível usado nos nossos veículos. Inclusive eram coisas que ele já sabia, porque estava perguntando, não sei. Se seria só uma pessoa da Terra que governava o planeta todo, se eram vários, qual o tipo de nossa alimentação. E o que eu sabia, eu respondia para ele. Eu falava, outras eu falava que não sabia. Foi quando eu comecei a me sentir mal, não estava mais conseguindo respirar normalmente, então só fazia e não conseguia mais. Ele percebeu que eu estava me sentindo mal, tirou o braço que estava atrás do encosto do sofá dele e bateu no meu peito direito, só tocou nessa posição, colocou a mão aqui no meu peito, tocou. E falou para os dois assim, devolve ele para a terra. E os dois me pegaram aqui de um lado do outro e saíram comigo para fora. E a multidão toda que estava em silêncio começaram a gritar e a agitar as bandeirinhas de novo. E saíram os dois comigo em direção à nave que tinha ficado assim, um pouco distante. E me colocaram sentado lá dentro no piso. Eu já estava mais calmo. Me levaram pendurado, porque as muletas tinham ficado. E eu tinha que encolher as pernas para não ralar, machucar no solo, que era todo vermelho. Tinha um barro vermelho rachado, como se fosse uma lagoa que tivesse que seque, fica toda cheia de rachaduras. Assim era o chão, e eu tinha que encolher as pernas para não machucar o pé. E me levaram para a nave, me colocaram lá sentado. A sensação foi a mesma. Senti que estava subindo, descendo, ia para um lado, ia para o outro. E a nave pousou exatamente no mesmo local. Um dos seres desceu, foi buscar as muletas, trouxe. E eu peguei as muletas e fui embora, que não quis nem olhar para trás. 28 de agosto de 1995. Este dia foi marcado em todo o mundo como o Dia dos Alienígenas. Ray Santilli, produtor inglês,
afirma estar de posse do único filme conhecido de uma autópsia de prováveis alienígenas que encontravam-se em Roswell, no Novo México. O caso Roswell é um dos mais polêmicos conhecidos até hoje. Segundo várias testemunhas, um disco voador teria caído em uma fazenda e os militares resgataram alienígenas em seu interior. As opiniões quanto à autenticidade do filme são contraditórias. No primeiro aspecto, a ufologia está convencida de que se trata provavelmente de alguma armação por parte das forças armadas militares lá dos Estados Unidos. Todas as testemunhas que foram testemunhas visuais do caso Roswell descrevem seres magricelas, seres pequenos e magrinhos. O filme mostra um ser totalmente diferente. Nós não cremos na veracidade do filme. Nós não podemos hoje afirmar ainda, nessa data, com 100% de certeza, que o filme se trata de uma fraude absoluta. Em nenhum momento no extraterrestre, no suposto extraterrestre, vamos dizer, vamos chamar de boneco, em nenhum momento são exploradas as articulações. Ninguém move um braço do ET para ver se tem articulação, ou uma mão do ET, ou os dedos. Sempre se pega com muita delicadeza. Por quê? Em se tratando de um boneco, se você explorar as articulações, evidentemente a fraude fica mais facilmente demonstrável. Em nenhum momento o cadáver ou o boneco ele é virado para que se observe a parte de baixo. Um fato como aquele, como a autópsia de uma criatura de um outro mundo, deveria ser o evento do século e, evidentemente, como aconteceu na realidade, deveria ter sido muito melhor documentado, com mais recursos. A alegação, feita inclusive pelo próprio cinegrafista que trabalhou, de que ele não tinha recursos de zoom na máquina é improcedente, porque as máquinas filmadoras de 1947 já tinham recursos de zoom. De mais a mais, em alguns casos, quando fosse necessário trocar a lente, o que ele disse que era impossível, porque ele estava usando as mesmas máscaras que estavam usando os outros médicos, ele poderia ter um assistente para fazer isso. Contar que apresentou um atestado assegurando a autenticidade do filme e a data de sua revelação. Especialistas americanos em efeitos especiais afirmaram que houve falhas na montagem do filme. Bom, vale a pena recapitular. Alguma coisa estranha aconteceu em Roswell. Um laboratório foi improvisado. Quando é feito o corte, a incisão em si,
a sensação visual que se tem é que está correndo sangue. Vendo o filme com um pouco mais de calma, a gente vê que aquele sangue, na realidade, não é sangue, porque são 2 talhos que foram feitos no pescoço, são já edições posteriores, não é sangue aquilo, são talhos, são cortes que tem na pele. Até o presente momento, ou trata-se de um boneco muito bem preparado, ou trata-se de um corpo humano, vamos dizer assim, com problemas genéticos, ou provavelmente alguma armação das forças militares para desacreditar as pessoas que estão hoje falando, abrindo a boca sobre o caso Rosa, que foram testemunhas da época, ou se faz parte até de um preparo da população em função de, eventualmente, a colocação depois de 50 anos, através de uma lei americana, depois de 50 anos a coisa fica mais liberal, pode ser liberada. Isso vai ocorrer agora em 97, 50 anos depois do caso Rosa. Então, de repente, pode ser até um ensaio do governo americano para saber qual vai ser a situação, a reação da população mundial, da população americana. Uma equipe do Serviço Secreto americana foi deslocada às pressas. Uma equipe mista, que incluiu mulheres. Uma equipe de amadores e profissionais de diversas localidades, convocados de uma hora para outra. Todos ansiosos por desvendar o desconhecido. Entre eles, um cinegrafista, profissional ou não, que teve o privilégio de documentar o desconhecido. Um cinegrafista que utilizou uma filmadora 16mm com 3 lentes de corda. Ele tentou fazer o melhor possível. Afinal, ele também usou uma roupa especial, luvas, que dificultou consideravelmente todo o trabalho. Imagine dar corda numa filmadora e trocar as lentes para captar um bom ângulo, usando luvas. Tudo isso durante uma autópsia de extraterrestres. Com relação a efeitos especiais, eu acredito que até o presente momento, todos os comentários foram precipitados. Basta conferir os filmes preto e branco de terror e ficção científica da década de 40. Compare os filmes da época. Preste atenção nas sequências em preto e branco com cortes e mutilações. Detalhes, requintes e sofisticação só nos filmes produzidos a partir da década de 60.
Os médicos também trabalham de maneira muito informal num cadáver de um ser de um outro planeta. Não podem, por exemplo, não se detêm, por exemplo, em detalhes específicos, como no caso dos olhos. Quando são tiradas as membranas dos olhos, não é feita uma observação melhor dos olhos. Se há pálpebra, se não há, se há cílios, como é que são os olhos. Simplesmente se tiram a membrana e se coloca num pires, com água, com alguma substância. E o curioso é que eles vão direto para a membrana e não a descobrem num processo de exploração dos olhos. Então é uma série de incongruências. Você pode notar que no momento da filmagem, quando é feito um corte na cabeça, isso mostra que tem duas câmeras, porque é feito um corte e a câmera está mostrando o corte quando já está chegando quase aqui. Aí uma interrupção para juntar os filmes e a faca já está noutra posição, continuando o corte. Quer dizer, mostra que há duas câmeras trabalhando, enquanto nós somos levados a crer que há apenas uma câmera. O telefone na parede, que é espiralado, que embora fosse um modelo que já existia naquela época, não existia nas instalações que são alegadas pelo rei Santini, detentor dos direitos filmes, como sendo tão rudimentares. Não poderia haver ali. Se o filme é uma farsa, o que está por trás dele? Com certeza o governo americano, que plantou o filme para a comunidade ufológica cair numa espécie de ratoeira, uma arapuca. Jim Courant, instrutor de voo e apresentador de um programa de TV americano, em entrevista exclusiva para a TV educativa, também revelou informações surpreendentes. I have the main theme will be the control that the governments of the world have had on the media, and then a few brief statements of what I've learned. Certain information regarding the alien autopsy film. The producer of the TV show in America of the alien autopsy film is a friend of mine. And I shared what I had found out through my sources, and he did not want to believe it. I'd say being a researcher in UFOs is not just a job, it's a nightmare.
friend in the CIA, he feels he's not totally sure that the film is fake. The basic statement would be the film is not real, but it was based on the people that put the film together saw the real film, but they could not get the film out of the secured area, so the only way was to duplicate as best they could what they saw. A military general that I know has stated that they are accelerating the educational process for the world. The media is. They have been given a green light to release more information. That gets involved, but so many people are finding out the information, even though there is much disinformation. When you've had 50 years of official denial, the information I got, and this was from different sources, military people and government and civilian sources that would know, evidently there were certain mandates that the ETs stated. It is not by coincidence that the Iron Curtain came down, communism ended, many world leaders stepped down, all in a very short period of time. This was part of the mandates, evidently, from the ETs to the world leaders. Final mandate, evidently, there were others, but the final one is either you tell your people or we will. There is not much more time left. There will definitely be an acceleration of sightings and sometime probably between now and 97 there will be more information leaked to prepare the world. There are scientists around the world that have had knowledge of this. This does not mean that these beings are an enemy. The one thing to definitely know is to not be afraid. So hopefully we'll all know the real truth very soon. A verdade não necessita de um conhecedor para ser verdadeira. John Marshall, filósofo.